Turim, Itália, 23 de junho de 2015. O piloto Silvio Sirotto relata que enquanto sobrevoava um campo de trigo a caminho do aeroporto local, ele avistou um desenho misterioso que parecia estar impresso na plantação. Os investigadores não sabem explicar como o desenho poderia ter sido feito sem chamar a atenção em um local de alto tráfego aéreo. Até hoje é um mistério. Mas é apenas um dos exemplos mais recentes de um estranho fenômeno que já ocorre há décadas e possivelmente há muito mais tempo. Mais de 10 mil desenhos em plantações foram encontrados no mundo todo. Eles foram registrados em mais de 50 países e em quase todos os continentes da Terra. Vulgarmente conhecidos como círculos em plantações, essas formações estão impressas nos campos e vão de pequenos círculos a pictogramas elaborados com centenas de metros de diâmetro. Eles foram encontrados em várias plantações, incluindo trigo, cevada, canola e milho. E são manchetes no mundo todo desde meados dos anos 1960. Um dos primeiros foi visto em 66 em Tully, Queensland, na Austrália. Um fazendeiro ouviu um zumbido e depois viu um disco grande, com uns 10 metros de diâmetro, erguer-se de um terreno bem pantanoso, cheio de juncos. E esse disco subiu e desapareceu, deixando para trás o círculo. Começaram a surgir em Tully, na Austrália, algumas impressões circulares relativamente simples e depois apareceram em vários locais ao redor do mundo. Nos anos 60, 70 e 80, havia alguns círculos aqui e ali, mas nos anos 90, a coisa toda explodiu e se espalhou pelo planeta. Até 1991, mais de 2.500 formações foram registradas em 23 países. Como repórter investigativa que começou a trabalhar umas 3 décadas atrás, tentei chegar ao fundo desse fenômeno. Eu me lembro de ver as fotos e ler que não havia pegadas. Ninguém estava andando por ali, porque se estivesse, teríamos visto talos quebrados. Todo mundo se perguntava, o que pode estar fazendo esses padrões e por quê? Havia cientistas e meteorologistas no campo, e foi realmente fascinante. As pessoas se interessaram muito por isso. Ninguém sabia o que pensar disso. Políticos, cientistas, a comunidade ufológica, todo mundo estava coçando a cabeça e dizendo: o que está acontecendo aqui? O que é isso? Algumas pessoas pensavam que era extraterrestre. Outros achavam que era um fenômeno meteorológico de algum tipo. E outras pessoas disseram: deve ser uma farsa. Em 9 de setembro de 1991, 2 aposentados do interior da Inglaterra, Doug Bauer e David Charlie, se apresentaram dizendo que estavam por trás dos desenhos nas plantações. Usando apenas uma prancha e cordas, os farsantes demonstraram sua técnica para comprimir a plantação e formar um desenho. Não vou me esquecer de quando surgiu a história de que havia 2 homens que se diziam responsáveis pelos desenhos nas plantações. E na hora, por causa do trabalho que eu estava fazendo, eu pensei, eles não viajaram para 23 países para começar. Outra coisa, eles eram assimétricos, não eram geométricos. E quem já viu um desenho em plantação sabe que nem chegavam perto. Doug e Dave, os homens que enganaram o mundo. Essa foi a manchete do jornal local. Esses 2 homens se apresentaram e disseram: nós fizemos tudo. Todos os círculos em plantações desde 1976. Muitos fisgaram essa isca com anzol, linha e chumbada. Existem teorias de que Doug e Dave eram apenas fantoches do governo, que o plano era desacreditar a questão
difamá-la e fazer com que a mídia se afastasse do caso. Mas poderia haver mais por trás desse fenômeno dos círculos em plantações do que uma farsa moderna orquestrada por brincalhões? Teóricos dos antigos astronautas dizem que sim, e sugerem que os desenhos em plantações não são um fenômeno moderno, mas que remontam a centenas de anos. Há um documento do ano 815 do bispo de Lyon, um aviso notificando o sacerdote que assumiria a paróquia depois dele de que os moradores estavam envolvidos em algo que ele considerava adoração ao diabo. Eles estão reunindo sementes num círculo achatado nas plantações e as usam em rituais de fertilidade. Há relatos muito estranhos do início do século XVII. Um cientista, o Dr. Robert Plot, afirmou ter visto círculos em plantações que apareceram em suas terras em Staffordshire, Inglaterra, e até desenhou os diagramas do que estava vendo. E também existe a lenda do século XVII do que chamavam de demônio ceifador. Um dos primeiros círculos registrados em plantações foi o do demônio ceifador, na Inglaterra, que atravessava os campos de trigo. Na verdade, há uma xilogravura que mostra o que, para todos os efeitos, parece um círculo em plantação, mas que tem uma criatura preta com chifres caminhando por ali. Então, a ideia era que, no folclore, algo ou alguém havia desenhado essa formação num campo de trigo. E isso remonta a 1678. Alguns até sugeriram que pode haver uma descrição de um círculo em plantação nos manuscritos do Mar Morto. Nos manuscritos do Mar Morto há uma referência enigmática a uma luz que deixa uma marca no chão. Intérpretes se perguntam se é possível que as marcas na terra, especificamente sobre a cevada e a lentilha, sejam círculos em plantações? É possível que os círculos em plantações tenham surgido por centenas, se não milhares de anos? E se foi assim, embora algumas dessas formações tenham sido expostas como farsas, outras não estariam ligadas a seres de outro mundo? Talvez mais pistas possam ser encontradas ao se testar um desenho em plantação feito pelo homem. Wiltshire, Inglaterra. Esta região rural tranquila, a pouco mais de 160 quilômetros de Londres, é considerada o marco zero do fenômeno dos círculos em plantações. É também o lar de muitos locais antigos misteriosos, incluindo Stonehenge, Avebury, Silbury Hill e West Kennet Long Barrow. Poderíamos facilmente chegar à conclusão de que esses círculos em plantações surgem nesses locais porque esses lugares são marcos de certos corredores energéticos, pontos de cruzamento ou lugares muito especiais que foram usados por pessoas no passado. Por razões metafísicas, meditação, oração, rituais, essas coisas. Hoje, o teórico dos antigos astronautas e explorador Giorgio está em Wiltshire para se encontrar com 3 homens que têm uma perspectiva única sobre desenhos em plantações. Olá, eu sou o Giorgio. Muito prazer. John Lamberg, Robbie Arvin e William Herschel Prazer. têm mais de 2 décadas de experiência na criação de desenhos artísticos em plantações. Bom, muito obrigado por virem até aqui. Giorgio vai desafiá-los a recriar uma formação simples que muitos pesquisadores de círculos em plantações sugerem que não pode ser reproduzida com perfeição. Em 2005, durante a noite, a formação em Golden Ball Hill foi criada. Eu tenho uma foto dela bem aqui. Vocês já devem ter visto. Tem vários círculos. Qual é o tamanho? Tem 30 metros de diâmetro. Então, entendi. Não é pequeno, é bem grande até. E eu queria saber se vocês
podem recriar isso. Nós podemos tentar, sim. Legal. Isso foi feito durante a noite, então vocês vão ter no máximo 5 a 7 horas. Tudo bem. E vocês vão usar essas pranchas? Sim, isso é um aplanador de talos. É uma ferramenta que usamos para achatar a plantação. Maravilha. Bem, vamos começar? Claro. Certo, vamos lá. Vamos começar por este anel. John Lamberg e sua equipe começam medindo o desenho com uma fita métrica. Coloca aqui, ó. Depois de determinar onde serão as bordas, eles usam os aplanadores de talos de madeira para abrir caminho através das plantas e criar o padrão desejado. Pode continuar. A equipe consegue concluir o desafio dentro do prazo estipulado. Isso foi rápido. Muito bom, hein? Muito bom mesmo. Bom trabalho. Obrigado. Então, vocês tiveram algum problema ou algum desafio? Acho que o único problema é que a plantação é um pouco intrincada, mas eu tô feliz com o trabalho. Deve ficar lindo lá de cima. Mais altitude. Pode continuar. Sobe, sobe. A fim de obter uma comparação lado a lado dos desenhos, Giorgio pede a ajuda de uma equipe local de drones e eles sobrevoam um campo com uma câmera. Sobe um pouco. Aí, para aí. Ah, uau. É mesmo uma bela recriação. Sem dúvida nenhuma. É bem parecido. Sim? Eu não consigo É ver impressionante. A recriação do desenho de Golden Ball Hill é bem semelhante à formação original quando visto do ar. Mas os pesquisadores de círculos em plantações sugerem que o que torna a formação única não é como se parece vista de cima, mas sim do chão. Para examinar a recriação de perto, Giorgio se encontra com o pesquisador de círculos em plantações, Charles Mallet. Oi, Charles. Oi, Giorgio. Muito prazer. Como vai? Tudo bem. Tudo bem? Vem aqui pro centro. Tudo bem. Mallet vem pesquisando o fenômeno dos círculos em plantações desde os anos 1990 e foi um dos primeiros pesquisadores a chegar ao local quando o padrão de Golden Ball Hill apareceu em 2005. Quais são os sinais indicadores que o levam a acreditar que algo é real ou artificial, o que quer que signifique ser real? Bom, eu acho que a gente tem que superar a noção de que as pessoas não podem fazer formas nos campos, porque elas podem fazer formas impressionantes. Então temos que ir até lá e analisar a evidência física antes de ir mais longe. Aqui nessa formação, eu olho para o tapete de flores na parte superior das plantas e olho para o chão e vejo duas situações distintas, a sem danos e a danificada. Como eles usaram um dispositivo físico, são homens pisando com pranchas de madeira. Temos pisão, 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 e isso produz um padrão de dano bem claro. E assim muitas flores foram arrancadas. E depois disso, olha, se nós conseguirmos, quem sabe, nos abaixar e ver isso aqui em detalhes. Olha aqui comigo, tem uns talos aqui. E este é um bom exemplo do que acontece com as plantas de canola quando elas são fisicamente empurradas para o chão. É uma torção bem feia. Ela é muito mecânica. Entendi. E aqui embaixo você pode ver que os talos estão feridos e eles estão muito arranhados também. O que você está sugerindo ou o que está me dizendo é que, considerando um cenário não artificial, os talos não estariam quebrados como este. Isso mesmo. Pode me mostrar as fotos que você trouxe para eu ver a comparação? Sim, sim. Legal. Com certeza. Olha só, essas aqui foram tiradas da formação original em 2005. Legal. Isso é o que eu esperaria ver num círculo em plantação de verdade. Incrivelmente, as flores na formação original de Golden Ball Hill de 2005 não foram danificadas ou destruídas. E a camada contínua de flores sugere que isso não foi produzido mecanicamente, usando pranchas para comprimir os talos.
Na formação original de 2005, não há nada físico, nada local, nada mecânico que tenha feito o círculo, e isso abre as portas para muitas possibilidades. E a resposta sincera é que não sabemos e não temos ideia de onde esses círculos vêm. Se a formação em Golden Ball Hill não foi feita com pranchas, então como ela foi criada? E por quem? Talvez mais pistas possam ser encontradas ao se examinar uma evidência intrigante deixada para trás no local. Ann Arbor, Michigan. No auge do fenômeno dos círculos em plantações nos anos 1990, o ex-físico pesquisador da Universidade de Michigan, W.C. Levengood, e sua equipe da BLT Research começaram a analisar cientificamente amostras de vários desenhos em plantações encontrados no mundo todo. A equipe da BLT realizou diversos testes da simples inspeção sob o microscópio, uma análise química dos solos e das plantas, testes de germinação, medidas de comprimento dos nós e assim por diante. Eles produziram muitos relatórios de laboratório e 2 artigos científicos em que explicam o que encontraram. Nós descobrimos que há 2 diferenças cientificamente documentadas no mundo todo. A primeira é o alongamento do nó apical. A maioria das plantas tem 4 até 5 nós, que são as protuberâncias encontradas ao longo do talo da planta, de cima a baixo. O nó apical é o primeiro nó abaixo da florescência. E esse nó se torna alongado, esticado em relação aos nós de controle do resto do campo. O alongamento do nó pode acontecer no intervalo de 45% a até mais de 200% de alongamento. A segunda diferença visível que é bem testada são as cavidades de expulsão, que são os buracos abertos nos nós estaminais menores, geralmente no segundo, mas às vezes também no terceiro e quarto nós. Literalmente são buracos abertos nos nós. O melhor que posso dizer é que essas diferenças visíveis estão além da capacidade dos seres humanos neste momento. Isso é um indicador de algum tipo de calor intenso que atingiu o talo e que fisicamente o mudou. Quem ou o que teria feito isso? As anomalias físicas encontradas em alguns círculos em plantações poderiam ser uma evidência de que eles foram criados com uma tecnologia avançada? E se for assim, o que poderia ser essa tecnologia? Olá, é um prazer te encontrar. Como vai? O prazer é meu. Em janeiro de 2000, usando seus próprios dados, assim como os dados coletados pela BLT Research, o Dr. Eltio Hasselhoff publicou um artigo científico sugerindo que as formações poderiam ser criadas por uma fonte de energia eletromagnética desconhecida. Bom, você fez análises científicas em algumas dessas formações. Então, quais foram as suas conclusões? A hipótese é de que, de alguma forma, a energia eletromagnética está envolvida na criação desses círculos em plantações. E essa energia provoca o alongamento dos nós. Assim, os nós nos talos ficam mais longos. E quanto mais energia, mais longos são os nós. E isso é muito interessante, porque basta fazer um corte transversal através de um círculo assim e medir o comprimento do nó em cada uma dessas posições. Na verdade, isso é o que você vê. Aqui são os talos do perímetro. Vê esses nós, essas áreas escuras? Aqui eles estão na metade do caminho e aqui estão no centro. Há uma grande diferença no comprimento do nó. É enorme. Quer dizer, isso é fascinante, é incrível. E não é pouco. Sim. É uma diferença de tamanho como entre um cavalo e um elefante. É muito importante e podemos até fazer um gráfico disso. Aqui vemos o comprimento do nó na borda, em que o nó mede cerca de 2 milímetros. E aqui é no centro do círculo, e o comprimento do nó é de 4,2 milímetros. E indo em direção ao perímetro, temos cerca de 2 milímetros. Pode ver que há uma grande mudança no comprimento do nó. Aqui temos mais que o dobro. Eu me pergunto o que faria isso. É muito... Bom, é muito estranho. Neste caso foi interessante, porque este círculo tinha uma testemunha quando ele foi feito. E a testemunha disse, eu vi uma bola de luz. E ela estava parada.
Isso é muito importante porque quando uma bola de luz está parada, podemos prever com bastante precisão como a energia será distribuída no chão. E sabemos que haverá mais energia no centro. E quanto mais energia, mais longos são os nós. E também podemos prever qual seria o comprimento do nó e verificar as hipóteses. E neste caso foi uma combinação perfeita. Uau! Nossa. Incrível, não é? Isso é o que me provoca arrepios, porque claramente existe alguma coisa lá. E ninguém nega que muitos deles são de origem humana. Mas também há algo bizarro. Você tem alguma ideia de como ou quem poderia estar por trás disso? É uma pergunta muito difícil. O que eu posso dizer sobre isso é que... eu não sei. Então é algo que continua a ser um grande ponto de interrogação. Com certeza, isso. Eu acho que é muito desanimador de um certo modo que algo tão aberto quanto desenhos e implantações não sejam estudados mais de perto pela comunidade científica. Que sejam imediatamente descartados como puras farsas assim, de cara. Quando há evidências científicas concisas de que nem todo o círculo ou implantação foi feito pelo homem. É possível que a origem seja extraterrestre. Será que esta investigação científica fornece evidências de que nem todos os desenhos em plantações são feitos por farsantes? E se for assim, eles poderiam ter uma origem de outro mundo, talvez extraterrestre? Talvez mais pistas poderiam ser encontradas nos relatos de testemunhas do fenômeno de círculos em plantações. Salisbury, Inglaterra, 7 de julho de 2007. O assistente de advocacia e pesquisador de círculos em plantações, Gary King, passa a noite acampando em Knapp Hill, uma área conhecida por avistamentos de esferas misteriosas e outras ocorrências estranhas. Foi no dia 7 de julho de 2007, uma data auspiciosa, porque é 7 do 7 do 7. Então eu e minha namorada decidimos vir para cá e ficamos de vigília. Então, quando eram umas 3 da manhã, a gente viu um grande flash de luz branca cobrindo todo o céu. Aí, uns 20 minutos depois, nós olhamos e vimos um círculo de plantação na nossa frente. O camping que apareceu foi nesse aqui à direita, que está amarelo agora. Na verdade, era de trigo no ano em que isso aconteceu, mas eles alternam as colheitas. Começou perto daquelas árvores e veio vindo para a colina. Mas eu posso te dizer que era um desenho enorme. O desenho na plantação possuía 315 metros de comprimento e 149 metros de largura. A formação de quase 1 hectare continha 150 círculos individuais. E os maiores tinham 50 metros de diâmetro. Eu não tenho a menor ideia de quem fez isso. Mas o que eu sei é que não foram pessoas com pranchas que fizeram isso. A experiência de Gary King é apenas um dos muitos relatos em primeira mão de desenhos que apareceram misteriosamente em um curto período. Está documentado que existem cerca de 70 casos de pessoas que são testemunhas oculares da formação de um círculo em plantações. Elas estavam em pé na plantação quando o desenho surgiu espontaneamente na frente delas. Havia o som de um pio em muitos casos e uma crepitação de carga eletrostática nas plantações. E então parecia que um leque oriental estava se abrindo. E as plantações se dobravam em questão de 3 segundos e tudo estava acabado. Pesquisadores de círculos em plantações citam que muitos desses relatos de testemunhas oculares incluem avistamentos de luzes estranhas dentro e em torno das formações. Milk Hill, Wiltshire, Inglaterra, 1991. Steve Alexander, um fotógrafo local, filma um desenho em plantação de uma colina vizinha, quando capta uma estranha luz metálica flutuando no campo abaixo.
O que é aquilo? Eu não sei. A câmera dele avistou o que parecia ser uma esfera branca de luz voando no campo ao lado de um círculo em plantação. Essa esfera de luz, ou o que quer que fosse, voou diretamente sob um trator que trabalhava no campo ao lado. Mais tarde, o fazendeiro foi procurado e disse: eu vi uma estranha esfera de luz do tamanho de um melão voando bem em cima do meu trator. O que quer que seja, está se mexendo sozinho. Eu mesma já vi várias. E é surpreendente o brilho que elas têm. Estamos lidando com plasmas inteligentes que estão enviando e recebendo informações para outra inteligência de origem desconhecida. Esferas de luz são um fenômeno associado aos círculos em plantações, e isso remonta à história do demônio ceifador em 1678. O avistamento de luzes costuma ser associado a esses fenômenos, e eles parecem sugerir algo que nós não entendemos. As luzes fantasmas, os fogos fátuos, representavam uma força da natureza que não compreendíamos inteiramente ou não respeitávamos o suficiente. São mistérios que ainda temos que entender. Poderia ser uma aeronave real, ou também poderia ser algo como a caneta de uma mão extraterrestre que esteja em algum lugar longe. Mas essa luz é a forma projetada de uma tecnologia sendo utilizada na segurança e no conforto do espaço. Temos que imaginar uma raça extraterrestre avançada enviando esferas de luz que seriam uma espécie de olho mágico para a exploração. Eles vêm a um planeta, encontram algo interessante e o olho mágico se abre em um portal, através do qual esses visitantes avançados podem passar ou por onde um ser humano pode entrar e viajar para o planeta natal da esfera. Um círculo em plantação seria isso? Para mim, a proliferação de círculos em plantações como buracos de minhoca nos diz que este é o método de comunicação e também de viagem desses visitantes avançados. Há uma possibilidade de que estamos lidando com viajantes do tempo. E eles estão usando os desenhos em plantações para julgar a exatidão das viagens no tempo. Assim, será que os desenhos em plantações são mesmo destinados aos seres humanos? A que propósito servem os círculos em plantações? Serão códigos de pouso para viajantes do tempo, como sugerem alguns investigadores de círculos em plantações? Ou é possível que eles sirvam como um meio de comunicação? Que nós só entenderemos quando evoluirmos o suficiente para distingui-los dos céus. Winchester, Inglaterra, 15 de agosto de 2002. Um desenho em plantação com a imagem que parece ser um alienígena Grey emerge em um campo de trigo. No canto inferior direito da imagem, há um objeto em forma de disco que contém o que alguns acreditam ser um código binário, uma linguagem computadorizada que consiste de uns e zeros. Era um desenho em plantação que, de modo inequívoco, se parece com um extraterrestre, um alienígena Grey, com olhos amendoados e cabeça triangular. E na parte inferior também parece haver um disco de computador e o que parece ser um código binário. A mensagem supostamente diz: cuidado com os portadores de falsos dons e suas promessas não cumpridas. Muita dor, mas ainda há tempo. Ainda há o bem lá fora. Nós nos opomos aos enganadores. O canal está se fechando. Estava advertindo a humanidade sobre os enganadores, sobre os perigos. Apenas um ano antes, em 21 de agosto de 2001, outra formação que continha um código binário apareceu em um campo de trigo ao lado do observatório de Tilbolton.
Os pesquisadores estão convencidos de que o desenho foi uma resposta a uma mensagem transmitida para o espaço pelos astrônomos Frank Drake e Carl Sagan em 1974. Em novembro de 1974, Carl Sagan e Drake, na Universidade de Cornell, enviaram de Arrecibo, em Porto Rico, um sinal de código binário sobre a Terra, a quem no cosmo recebesse o sinal. A mensagem original continha informações binárias codificadas, incluindo os números de 1 a 10. Uma imagem da nossa cadeia de DNA, a figura de um ser humano e um gráfico do sistema solar com a posição da Terra em destaque. Fazia absolutamente todo sentido linha por linha. Mas o DNA não parecia com a dupla hélice. Era muito bizarro. E mais embaixo, em vez de um ser humano de 1,83 m, havia essa coisa que devia ter 1/3 da altura de um ser humano. Para Carl Sagan, isso foi associado a um estranho sistema solar. Era um padrão único, muito complexo e muito estranho. Nunca tínhamos visto nada parecido antes. Em 2004, uma pedra misteriosa foi encontrada perto do local do acidente de Roswell, com a mesma imagem do círculo de uma plantação descoberta em Cheseldon, Inglaterra, em 2 de agosto de 1996. Na pedra de Roswell existe um símbolo quase idêntico ao da Inglaterra. Para mim é muito fascinante porque essencialmente mostra que eles estão tentando se comunicar conosco de alguma forma. A ideia é que talvez alguns desses círculos e implantações de fato sejam mensagens de outros lugares. E isso, na minha opinião, significa extraterrestre na origem. É possível que alguns desenhos em plantações servissem como meio de comunicação extraterrestre? Muitos pesquisadores de círculos em plantações dizem que sim, e sugerem que provas disso podem ser encontradas examinando as avançadas equações astronômicas, científicas e matemáticas contidas neles. Uma formação deixou todos perplexos e se perguntando, mas o que é isso? Então o matemático olhou para ela e disse, espere aí, é uma representação do π. Está correta até 10 casas decimais. É uma representação do π num sentido geométrico. É bem interessante, porque nós encontramos o π ali, pelo comprimento dos arcos em cada segmento. E o que acontece é que há pequenos entalhes no espiral que indicam o final de um arco, de modo que precisamos medir o comprimento dos arcos à medida que avançamos, e as medidas são os dígitos do π. E há um pequeno círculo para indicar o ponto decimal. Então é um exemplo bem interessante de como usar a geometria como um código para representar dígitos e números. Isso mostra o nível de conhecimento, o conhecimento matemático, a habilidade geométrica que fazer essas coisas requer. Muitos dos círculos em plantações mais famosos, na verdade, derivam de padrões fractais. O conjunto de Mandelbrot, o conjunto de Julia. Para fazê-los, é necessário entender matemática, e a matemática é, naturalmente, a língua universal. Se alguma vez encontrarmos alienígenas, eles não vão falar inglês, ou francês, ou alemão. Nós vamos falar e nos comunicar através da matemática. Os círculos em plantações seriam, como alguns acreditam, a tentativa de uma civilização alienígena de se comunicar conosco? Há uma quantidade consistente de geometria sagrada, tetraedros, cubos, octaedros e padrões geométricos ainda mais complexos. Muitos dos nossos melhores e maiores cientistas agora dizem que essa geometria é a chave secreta para as dimensões mais elevadas. E está bem ali nas plantações, como se deixassem um rastro de migalhas de pão, nos mostrando como chegar ao próximo nível como planeta. Os desenhos em plantações que contêm padrões celestiais e equações matemáticas realmente foram criados por seres de outro mundo que tentam se comunicar com os humanos?
E se forças extraterrestres estão enviando mensagens para a humanidade, por que os governos mundiais não estão mais interessados? Algumas fontes dizem que estão, e sugerem que não estão apenas interessados, mas que podem estar diretamente envolvidos. Avebury, Inglaterra, julho de 2006. A sombra de um padrão geométrico aparece em um campo. O desenho repete a formação que fora criada no mesmo local 12 meses antes. Pesquisadores e círculos em plantações chamam esse fenômeno de formação fantasma. As formações fantasmas são um lado curioso do fenômeno principal dos círculos em plantações. No ano seguinte, ou até mais tarde, no mesmo ano, fica uma impressão no campo, mesmo que o círculo original tenha sido colhido ou cortado de alguma forma. Há um efeito residual no solo que para alguns é muito misterioso. O padrão de crescimento alterado nas plantações afetadas chega a persistir por até 2 anos após o aparecimento do círculo inicial, mas apenas em determinadas formações. Uma série de círculos ressurge em plantações. Parece que é um esforço para se comunicar conosco da parte dos extraterrestres, colocando esses desenhos no chão uma e outra vez. E talvez o que estejam tentando fazer é nos dar informações que eles pensam que precisamos. Mas nós temos que decifrar. Poderia haver uma mensagem tão importante que o desenho residual persista nas plantações por meses e até anos? Se assim for, o fenômeno dos círculos em plantações não deveria ser acompanhado mais de perto pelos governos mundiais? Alguns pesquisadores de círculos em plantações dizem sim, e sugerem que os governos americano e britânico atualmente utilizam a tecnologia dos satélites para fotografar e catalogar em segredo os desenhos em plantações. Mas outros sugerem que seu envolvimento pode ir ainda mais longe. A política do governo britânico de minimizar o verdadeiro interesse em OVNIs também acontece com os círculos em plantações. Se há uma mensagem alienígena lá, é claro que o governo gostaria de deter esse conhecimento e mantê-lo para si mesmo. O intrigante é que algumas das formações que as pessoas estão vendo podem ter sido feitas pelo governo. Os cientistas do governo estariam fazendo a nossa resposta para os extraterrestres. Se os desenhos em plantações são o resíduo de plasmas inteligentes, ou extraterrestres, ou uma combinação de ambos, porque o mundo inteiro não pode saber o que os governos sabem sobre os desenhos em plantações e as luzes? O que aconteceria se o planeta todo soubesse, se todos os seres humanos soubessem que não estamos sozinhos? É possível que os governos mundiais estejam trabalhando em segredo para decifrar as mensagens criptografadas dentro dos círculos em plantações? E talvez até tentem se comunicar com entidades de outro mundo através da criação de círculos em plantações? E se essas formações são mesmo mensagens de extraterrestres, o que exatamente estão tentando comunicar? Algo continua criando esses desenhos em sequência, como se houvesse uma imagem maior de como se comunicam com este planeta. Mas fazem isso por partes. Se analisarmos a matemática e as advertências, algo nos encoraja e quer a nossa evolução. Eu acho que os desenhos em plantações são um cartão de visita que estão nos dando e que está sendo colocado debaixo dos nossos olhos. E nós devemos prestar atenção a essas mensagens. São pequenas dicas espalhadas no mundo todo que nos preparam para mudar nosso ponto de vista e mostrar que não somos os únicos.
Os extraterrestres têm usado os círculos em plantações para se comunicar com a humanidade ao longo da história. Esses desenhos complexos são peças de um quebra-cabeça matemático que, ao ser montado e decifrado, vai revelar a verdade sobre as nossas origens e o nosso destino. Talvez desvendemos os segredos do universo, não nos aventurando mais longe no espaço, mas através da compreensão das mensagens que estão sendo entregues a nós, bem aqui na Terra.